Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães, estou aqui com a Érica Magrice, Beto Nitrini e ele, o arigó mais querido do Tri. Quem que é? Wagner Spalotto. E aí, fala galera, tudo bom? Fala aí, Serginho, tudo bem? Betones, como é que estamos? Chegando, hein, Betão? Tá chegando, você tá tremendo na base já, não, Betão? Tá preparado? Difícil, e aí? Né, cara, já começa a ficar perto, eu falo pra todo mundo, eu falo, mas você já fez 4, vai fazer mais um. Falei, meu, o último que eu fiz faz 12 anos, é igual fazer o primeiro. Eu nem tenho memória de como é aquilo ali. Vai ser o primeiro de novo. É isso. Você sabe que ele me liga também, todo dia, né? Me manda mensagem todo dia, Serginho. Eu imagino. O Betão é Caxias, né? Treina ali. Foda, né? Hoje teremos um café com coach muito legal com um amigo e atleta, além de um excelente coach. E tem grande participação na formação de vários atletas, incentivando o nosso maravilhoso esporte. Ele foi triatleta profissional, competiu em grandes provas nacionais e mundiais, tem bacharelado em esportes e educação física pela Unisanta e foi atleta profissional da seleção brasileira de triatlon durante 10 anos. Fez sua primeira prova de triatlon com 16 anos e hoje são mais de 30 anos de triatlon nas costas. Competiu 7 anos no circuito mundial e se apresentou entre 2000 e 2001, onde começou a se dedicar como técnico e treinador. Chegou a competir junto com grandes lendas como Leandro Macedo, que já esteve aqui, Alexandre Manzan também, Marcos Ornelas, Barcelos, Oscar Galindes, entre outros, e foi campeão brasileiro de sprint triatlon, vice-campeão pan-americano de longa distância e vencedor de várias etapas no Troféu Brasil. Hoje é sócio e faz parte da MPR Assessoria, junto com grandes feras, como Marcos Paulo Reis, que já esteve aqui falando com a gente, o nosso super falante Fábio Rosa e o Cezinha, o César Augusto. Seja muito bem-vindo, Emerson Gomes, nosso querido Emo. Oi, galera, prazer estar aqui. Estava falando aqui fora do ar que eu sou um assíduo escutador, né? Não sei se o português está certo, de podcasts. E agora você falou do Fábio Rosa, vai ser um desafio trazer ele aqui, se vocês quiserem fazer um podcast mais mudo, né? Porque apesar dele ter muito conteúdo, ele é podcast Charlie Chaplin. Diferente do Marcos Paulo, né? Aliás, acho que a MPR dá certo por conta disso, porque cada um tem um jeito, né? Mais extrovertido, outro mais técnico, né? E assim a gente também está aí há quase 30 anos na assessoria, enfim, dando certo, né? Até agora, graças a Deus, né? A gente liberou o palavrão depois da entrevista com o Marcão. Depois que ele esteve aqui, aí liberou o palavrão. Aí todo mundo agora fala o que quer, não tem mais censura. Todo mundo se segurando até ele vir, né? Quando ele vem, fala, agora libera, vou falar. Você sabe que eu escuto todos os podcasts, menos o dele, porque eu fico com vergonha. Todos que ele grava dessas entrevistas eu não escuto, porque daí eu vou criticá-lo, daí dá confusão, dá briga, daí é melhor escutar dos outros. Eu escutei aqui de todo mundo. Do Galindes, do Marcos Alac, Santiago, enfim, dos treinos. Pode me perguntar e fazer uma sabatina do que vocês já fizeram, que eu já escutei. Vamos lá. Vamos começar na primeira, que é o básico, assim, Emo. Conta pra gente um pouco, a gente conhece um pouco da tua história, mas o teu histórico esportivo, como que foi a tua infância esportiva, né? Você fala um pouco sobre a natação, que teve uma presença muito forte na tua vida e talvez tenha sido, a gente queria saber, a porta de entrada para o triatlon. Conta um pouquinho dessa tua trajetória esportiva até chegar a ser um atleta profissional lá atrás. Bom, eu vou tentar ser conciso aqui, né? Porque a gente sabe que quando você olha ali um podcast com mais de 1 hora, você já fica com preguiça de escutar, né? Então vamos passado. E hoje em dia a galera que vai escutar, todo mundo está muito interessado no que aconteceu e sim no que acontece agora. Mas, enfim, a gente é de uma época do esporte que era aquele a ferro e fogo, né? Eu tô com 49 anos, então eu até estava comentando aqui fora do ar com a Marisa, que participa, vou falar o nome dela, que ela participa aqui dos bastidores, né, do Café Country, que ela foi nadadora também, a gente é mais ou menos da mesma época. Então a gente foi forjado na natação, que era uma época onde existia muito volume, muita qualidade, era a escola da União Soviética que fazia sucesso, tinha um maluco lá que era o Vladimir Sannikov, que era o recordista mundial dos 1.500 metros, que ele nadava 20 mil todo dia, e todo mundo fazia isso, fazia mais ainda,
então a natação durava pouco, mas forjava indivíduos que aguentavam ali qualquer coisa que viesse pela frente, né? Contava azulejo, ficava horas dentro d'água. Eu sou dessa época. Cheguei a ter muito sucesso, fiz acho que final enfim, que eu nadava 200 costas, mas com 16 anos já parei. Cheguei a nadar 200 medley, 400 medley, mas talvez no estado de São Paulo aparecesse mais do que nível brasileiro. Depois disso, comecei a fazer triatlon, era um negócio novo no Brasil. 89 foi a minha primeira prova, em Caiobá, dia 31 de janeiro, nunca me esqueço, né? Nadava bem, aí o pedal também já estava... andava de bicicleta em Santos, eu sou de Santos, e aí acabava que o pedal fazia parte do cotidiano, de ir para a escola, ir para a natação e tudo mais. Até nessa época, foi bom lembrar, eu brincando com o cachorro, tomei um tombo, machuquei o joelho, e o médico falou assim, você tem que pedalar para fortalecer isso aí. E aí eu lembro que eu comprei uma Caloi 10, e aí o bichinho do pedal ele pega a gente, né? Porque daí você começa a trocar as peças e tudo mais. E aí, antes até de começar o triatlon com um pouco mais de assiduidade, eu pedalava bem ali. Aí os caras viram pedalando lá, me chamaram para competir numa prova de ciclismo e eu entrei para a equipe do Santos Futebol Clube de ciclismo, né? Cheguei a competir lá, equipe juvenil, equipe depois dos novatos, né? Fiz algumas provas de ciclismo, e aí o triatlon veio junto, apesar de não saber correr, né, todo torto, nadador quando sai da água, ele não, é difícil, né, compensar a correr, porque nunca sofreu impacto ali, tudo, né, apesar de ser de Santos, ser criado na rua, futebol, correr, nunca foi meu forte, mas aí foi desenvolvendo anos e anos de canelite, né, foi calejando, e aí, enfim, acho que já com 18, 19 anos já estava conseguindo correr melhorzinho e largar com os caras ali. Na época do triatlon, o triatlon no Brasil já, nesses anos, começo dos anos 90, tudo, já tinha grandes feras, já tinha o Leandro Macedo, campeão do mundo, né? Manzan estava vindo junto também, enfim, Marcos Ornelas e tudo mais. Acho que é isso, não sei se eu consegui ser conciso. Porra, demais. Eu tenho um ponto para falar aqui que foi uma coisa muito legal. Antigamente, a gente nadava lá na Reebok e o Emerson de vez em quando aparecia lá, né? E, porra, e aí tinha umas raias, as divisões todas ali. Eu sempre tava ali na terceira raia, porque eu nadava, parecia uma âncora, sempre nadei muito mal, comparado com... Te deixava entrar na piscina? Você não ia para aquela do lado que ficam as grávidas ali? Você tem certeza disso? Na raia livre, não. Eu era liberava. Os caras liberavam, tinham dó de mim. Vem aqui, vai gordinho, vem aqui que você vai nadar aqui. E, cara, eu lembro que o Emerson entrava na raia com os caras tiro de 100, ele fazia de costas, puxando o tiro, os caras de crawl, ele puxando o tiro de costas. Eu falava, não é possível. Tem alguma coisa errada ali. Então tem duas coisas que a gente tem que falar aqui que é muito verdade. Eu que acompanho e sei de tudo isso. Ele era medonhamente bom na natação e medonhamente bom no ciclismo. E correr era aquilo mesmo, porque o cara quando sai da natação, que vem da natação, é um lagarto engessado. Então é muito difícil, mas mesmo assim ele corria. Teve uma prova no Internacional de Santos, eu vou lembrar isso aqui, que eu fiz uma puta força, Marcelo Moreira na prova, os caras apareceu o Emerson lá, do nada, vou fazer a prova. O Emerson entrou na prova. Ninguém sabia, eu sabia, porque eu trabalhava na MPR. O Emerson entrou na prova. Aí o Marcelo Moreira, eu ganhei. Meu, ele nem viu o Emerson. Ele nem sabia do Emerson. Ele não tinha ideia do Emerson na prova. Ele entrou na prova, enfiou sei lá quantos minutos no Marcelo, que era nadador. E aí o Marcelo não viu ele na prova, falou, eu ganhei. Não, você não ganhou. O Emerson chegou 5 minutos. Tava tomando banho já, né? Meu Tava Deus, no banho. era desesperador. É bizarro. Não. Na verdade, essa época eu já estava aposentado, né? Acho que foi 2006, Wagner. Já estava aposentado. Já deu tempo dos caras me esquecerem, né? Que eu parei em 2001. E aí eu fiz uma provinha lá em 2006 como amador, né? E fui batendo os meninos, coitados. Mas, enfim. Eu não sei se eu contei tudo, mas acho que o Serginho adiantou aí depois do restante do currículo. Não, né? E aí a coisa foi fluindo, enfim, eu tinha alguma facilidade, que nem o Wagner falou, para nadar, né? Ainda mais as provas, eu peguei essa transição das provas sem vácuo para com vácuo, né? Então, quem nadava bem acabava sendo bem aproveitado ali, né? E o que o Wagner falou, a gente foi aprendendo a correr até porque tinha caixa, né? Então, eu cheguei a correr uma prova do circuito mundial em Nusa, se não me engano. Eu cheguei a correr 31,52 o 10K.
Então, para quem não que corria... ano isso? Bastante. Em que ano foi isso? 97 ou 98. E isso é uma das coisas que eu fico indignado, assim, né? Porque, veja, os caras naquela época corriam 30 alto e alguns já estavam correndo, acho que até o Leandro estava correndo. Leandro e Manzan 29 alto, né? Agora, pensa, Betão, olha a época que a gente está falando, olha a qualidade em termos, comparando com hoje, em termos de treinamento e conhecimento, ninguém corre isso, cara. Ninguém corre isso, a não ser o alto nível ITU, circuito mundial. Foda, mas né? Mas aí... Vou voltar numa coisa que a gente já comentou aqui também, que até eu acho que pelo fato de também ter poucas provas de distância olímpica no Brasil e todo mundo tá focado mesmo os poucos profissionais que a gente tem, acabam focando na prova de longa distância, que é onde tá o dinheiro hoje também, né, Wagner? O cara já tem dificuldade de ganhar dinheiro como atleta profissional. As provas o cara acaba indo para um lugar onde tem mais chance de ganhar alguma coisa, né? E aí, uma coisa que o Emerson falou, e eu lembro que uma vez, acho que foi uma entrevista que eu ouvi do Faris Al-Sultan, que era técnico, quando ele era técnico do Patrick Lange, ele falou isso, né, que ele não, vamos formar triatletas. Ele falou, não quero formar triatletas, eu quero pegar o cara que é o 7º na natação, que é o 8º na natação, que não vai ganhar nada nunca, vai ficar sempre em 8º, mas que vai chegar aqui, vai ser o melhor nadador do triatlo. É esse cara que precisa vir pra cá. E aí o Emerson é um caso desse, né? Um cara que nada muito bem, você vê, o cara puxa tiro de 100 de costas, mas talvez sem querer desmerecer, Emerson, mas aí você vai fazer, como ele falou, tem destaque estadual na natação, né? Sim. Porque os caras da natação são outro nível. Mas aí você vem pro triatlo, você se destaca. Então, talvez tenha essa diferença aí também, né? Eu vejo que em muitos programas a gente fala de formação, o que tem que ser feito pro triatlon ganhar expressão novamente no Brasil, porque ele tinha expressão por uma sorte do destino, né? Que apareceram 2 caras aqui, 3, se eu incluir o Marcos Ornelas no começo, mas que foi Leandro e Manzan, que descobriram ali, né? Que corriam pra cacete e tudo mais. Agora, tudo bem, tem um projeto do Juraci, que é muito legal, tem o projeto lá do Nordeste, tudo mais com viés social, né? Tem o pessoal do SESI aqui, que também trabalha sério, mas se você perguntar a minha opinião para acelerar esse processo, teria que pegar olheiros aí de federações, enfim, e botar na porta dos clubes de piscina, pegar justamente isso que o Beto falou, que é esses nadadores que não são aqueles feras ali, porque natação... Tá quase classificando, né? Isso, e não envolve só físico, não é só VO2, né? É habilidade, né? E que não necessariamente no triatlon vai precisar de toda essa habilidade e aí vai conseguir desempenhar no resto, né? Eu acho que é um caminho aí que você falou, Beto, que pode ser. E às vezes um cara desse nem sabe que ele pode ser um super ciclista ou corredor. O cara não sabe, tá só ali na piscina, né? E você descobre um super triatleta. Foi até o caso dessa menina aqui do Pinheiros, né? Que tá indo super bem, né? A Didi. Jennifer. Jennifer, exato. A nadadora, né? E Emerson, você estava falando, né, você participou dessa época que a gente estava comentando aqui, né? Que foi a época de ouro que a gente teve aqui, né? Eu tive o prazer de acompanhar vocês ali como amador, né? Tive a maioria dos meus ídolos aí que eu formei na época do esporte era dessa época, né? E o que você acha que mudou daquela época para hoje, né? O que você vê, essa mudança do esporte? Porque o que eu vejo assim, tem muito mais gente praticando, mas de acordo, não vou falar nas provas longas, mas nas provas curtas, o nível caiu demais, né? Principalmente até do amador mesmo, né? Quando a gente vai para provas curtas. Cara, assim, a gente discute isso todo dia, o Wagner também deve discutir. Eu acho que eu não vou dizer que lá era melhor ou pior, mas os conceitos mudaram, as pessoas mudaram, a sociedade é muito mais imediatista, né? Ela vende muito mais a imagem do que o que realmente é, né? Então, visto o que acontece hoje, onde está o dinheiro, né? Porra, eu cheguei na época de profissional, cheguei a ganhar bem, né? Com alguns patrocínios, tudo. Hoje eu vejo caras que têm um nível parecido com o que eu tinha, sei lá. Né, os caras, estão penando aí de grana. Pô, eu dou treino para alguns, dou treino para Fernando Todi, talvez seja o melhor atleta do estado hoje. Porra, coitado, aqui a gente conseguiu aprovar o projeto incentivado dele. Mas, tem gente aí, chovendo molhado, né? Blogueiros e tudo mais, que ganham muito, muito mais vendendo triatlon, vendendo a imagem do triatleta. Então mudou tudo isso e eu acho que as pessoas que começam a fazer também não se espelham
em um profissional ou na performance. Se espelham no que elas podem mostrar, vender ali para os outros, né? Seja nas redes sociais e tudo mais. Então, eu acho que isso aí deu uma bagunçada na evolução técnica da coisa. Não sei se eu consegui me expressar direito. Tem cada vez menos, né? Assim, a gente falou muito, vários programas, a gente vai e vem desse assunto, que a molecada que começa em algum esporte, seja ele qual for, né, Emo, eles têm que ter, né, os ídolos, né? Então, seja no tênis, o que for, e no triatlon do Brasil, quem são os ídolos da galera que tá começando? Assim, a gente vai continuar falando de quem, entendeu? Do Leandro Macedo, do Manzella, quem são os próximos? Então, realmente isso mudou. E os amadores, e não desmerecendo, a gente já fez aqui programas com vários deles, eles estão fazendo muito bem esse papel, né, deles, e não só vendendo, mas incentivando novas pessoas e dando resultados para as marcas. Então, acho que tem um ponto aí que precisa ser revisto. Não estão fazendo, a gente não está criticando, é a realidade hoje, né? Tem que saber dançar conforme a música, né? Então também o profissional lá, que não seja o Frodeno, que não seja os noruegueses lá, esses caras, eles podem ficar mudos e tem performance. Agora os demais, não tem jeito. Não, a gente já teve algumas provas aí recentes que não tiveram nem premiação, nem categoria profissional e nem premiação. Como é que você vai? Eu acho que já vem de cima, né? Lógico que são eventos promocionais na grande maioria, né? Como é o próprio Ironman, né? Que se diz mundial, mas é um evento promocional. Agora, não ter a categoria profissional, né? Os caras que movimentam de dinheiro, que nem tava lá, eu não sei quando vai ao ar o podcast aqui, mas eu tava em Floripa agora no 70.3 e 1.800 atletas, cara, patrocínio da Compal. Porra, eu não sei qual que é a estratégia do negócio, mas não colocar a categoria de elite ali, porra, é uma sacanagem, né? Eu acho que... Isso é importante você falar, viu, Emerson? Eu queria saber realmente qual isso era um dos pontos do nosso Café Amargo, que nós até vamos fazer isso no final ainda, mas o que você acha dessas provas, mesmo que promocionais, e a maioria delas já está optando por não ter, né? Por exemplo, se você pensar no circuito Ironman, que eu acho que é o maior circuito de provas de longa duração aqui no nosso país, nós só teremos profissionais no Ironman Full, né? No 70.3, aparentemente não teremos nada de profissional. Qual que é a sua posição quanto a isso? Como você vê isso para o futuro do nosso esporte? Então, Wagner, levando em conta que o futuro para esses caras é colocar dinheiro no bolso, é ter mais gente praticando e ter amadores que tenham influência, seja da forma digital, vendendo aquilo, talvez para eles não faça diferença, né? É que a gente é amante da coisa. Eu gosto de ver, como Wagner, como todo mundo que está aqui, eu gosto de ver a performance, eu gosto de ver os caras no limite, né? Então, para mim, o esporte legal é assim, né? Não é o cara chegar lá e depois postar, fazer um puta uê, né? Então, para a gente é muito triste. Eu quero ver a evolução da coisa. Então, não ter profissional, tudo bem. Uma prova promocional, ela está preocupada em ganhar dinheiro, ela não está preocupada em formar atletas, né? Mas eu acho triste, né? Não sei te dizer como é que muda isso, né? Talvez teria que ser uma iniciativa que está sendo muito legal da TPT, né? Enfim, dessa associação nova que estão fazendo com fundo, né? Um fundo PTO. A PTO, desculpe, não é TPT, PTO, com fundo por trás, premiando, ranqueando, tudo mais. Eu acho que se isso aí der certo, vai mudar uma reviravolta importante, né? Porque se depender dos organizadores de prova, né? Os caras estão mais preocupados em capitalizar, fazer dinheiro e tudo mais, né? Então, acho que é isso. Eu concordo muito com você e eu vou dar minha opinião aqui também, uma vez que você colocou a sua. É muito engraçado quando você vê uma prova que não acontece há 2 anos, em que você não tem profissionais na prova, e eu acho que é uma questão realmente de dinheiro, de premiação, né? Evidente que eu não vou entrar no mérito do quanto esses caras ganham ou não, eu não sei, né? Não estou envolvido com isso, mas eu acho que isso, de certa forma, é dar um tiro no pé. Quando você não tem os profissionais, você acaba não existindo mais os ídolos. E os ídolos é que, como vocês no passado, que construíram essa geração agora, querendo ou não, né? E está se reconstruindo automaticamente de forma orgânica. Mas eu acho que no futuro, nós não termos referenciais realmente profissionais, é muito triste para o nosso país, para o nosso esporte. E eu acho que
de certa forma, os organizadores deveriam olhar com carinho um pouco mais para isso, porque é fundamental ter profissional na prova. Não precisa pôr em todas, mas ponha em algumas, né? Precisa dar valor para esses caras. Para competir fora, né, num país que já não apoia tanto o esporte, que já tem uma certa dificuldade com patrocínios, esses caras gastam muito mais para aparecer e para dar retorno. Então é um ciclo totalmente ruim, né, no médio e longo prazo para todo mundo. Esse exemplo dos ídolos, você vê quem acompanhou a Copa do Mundo que teve em Petrópolis agora, com a Avancini, né? O mountain bike, cara, com esse cara que foi campeão do mundo, Exato. Deu uma guinada. Você vê as crianças ali numa cidade desse tamanho, cara, numa pista de mountain bike, que é difícil acesso, lotado lá, milhares de pessoas. Então, é o que o Wagner falou, ter ídolo até hoje, é a prova para esses caras que não querem colocar elite, até hoje é fundamental para o esporte crescer como um todo. Não em termos de federação, nada, mas eu acho que a modalidade em si, né? E talvez no futuro o cara botar dinheiro no bolso. Né? Eu estava até conversando com o Marcão essa semana, no domingo a gente estava falando disso, né? De não ter os profissionais. Curto e médio prazo, tá ok, né? Como a gente falou, vai ter o entrada do dinheiro profissional, a gente tem cada vez mais amador fazendo prova longa, né? Quando eu fiz meu primeiro Ironman em 2002, tinha 600 pessoas, agora tem 2.000 e tanto. Então, o esporte cresceu. Mas quem vai manter esse esporte crescendo e vai trazer novas pessoas são os profissionais, que é o que você falou do caso do Avancini, que era o caso do Guga quando começou a jogar tênis, que as crianças começavam a jogar tênis na rua. Ninguém começa a jogar tênis porque viu o vizinho jogando. Entendeu? O cara se inspira para jogar por causa do Guga, por causa do Nadal, do Federer. Então, sim, eu acho que precisa ter. A gente vai ter o Mundial de St. George agora no dia 7 e ninguém tá preocupado com os amadores, todo mundo quer saber o que vai acontecer com os profissionais. Então eu acho que tem que ter uma valorização do profissional e assim, as provas tem que ter. Eu acho que tem que ter. A gente já tivemos aí o Team Don, tivemos o Team O'Donnell fazendo essa mesma prova do 70.3 Santa Catarina. Então de repente fica sem ninguém, fica legal. Eu acho que é legal a performance dos amadores, é super legal, mas precisa ter os profissionais. Acho que é uma coisa que engrandece. Aliás, o nível desses amadores aqui tá impressionante. Até ia conversar com o Wagner aqui. Tá. Eu fiquei de cara lá agora em Floripa no último domingo, né? Assim, eu vou te falar que, assim, não só dos amadores, né? Que a gente sabe que são caras que estão aí já há um certo tempo e tal, e que são pseudo-profissionais. Isso eu não vou discutir esse ponto também, a gente sabe. Agora, as meninas, assim, quando voltei, comentei aqui em casa e eu pensei, como eu faço para treinar as nossas atletas? E eu pensei, inclusive, em fazer um bate-papo com as meninas, né? Que a gente tem um time forte de mulheres, explicando, olha, vocês precisam ter rotina e uma certa constância para ficar sólidas, porque as meninas estão voando, assim, que você fala, pelo amor de Deus, tá dando banho em homem, né? Enfim, tá pesado. Importante, né? As mulheres, elas são, quando elas pegam um negócio para fazer, elas são super disciplinadas, sim. Né? Elas são melhores que os homens, essa é a verdade. Acho que sim. Lógico, tem a parte fisiológica aí que nunca vai ser metabólica, que nunca vai, talvez, equiparar em termos de força muscular e tudo, mas, sem dúvida, a mulher, quando pega para treinar direitinho, tudo, você castiga. Eu acho que as mulheres aproveitam, assim, eu acho que as mulheres, dentro do potencial que elas têm, elas aproveitam melhor do que o homem, porque elas sabem treinar melhor do que o homem. Agora, esse bate-papo tá muito suave, vamos colocar uma pimentinha aí. Lá vem. E a mulherada hoje, com esse negócio de botar chip para não menstruar, tudo, bota uns negocinhos novos ali, né, doutor Wagner? Eu não queria falar nada, mas... Você viu quem tá polêmico, não sou eu no programa, né? Não sou eu que tô polêmico no programa. Né? Que a gente fala assim, não é possível que essa mulher esteja só com um Gatorade aí, né? Ô, Serginho, eu tenho certeza que ele falou assim, eu vou polemizar só para enforcar o Wagner. Né? Ele não vai se aguentar, ele vai começar a falar, eu vou te falar, quando entrou nesse assunto, eu imaginei, tava dando coceira aqui, porque essa história do chip é polêmica, e assim, e não é né? Porque isso surgiu para fazer uma reposição hormonal, e tem gente colocando 4, 5, 6, 8 chips para dentro. Pô, amigo, aí vira mais forte que Schwarzenegger mesmo, não tem jeito, né? Então, eu vou dar minha opinião. A gente é desgraçada, né? Mas é o que acontece. Eu vou dar minha opinião. Fala aí, Wagner. Eu vou dar minha opinião. É o seguinte, ó. Treino de endurance naturalmente derruba alguns níveis hormonais. Isso é conhecido e bem documentado na literatura. A gente não tem que falar tanto para homens como para as mulheres. As mulheres vão chegando ali nos 35, 45 anos, elas vão lá no médico muitas vezes
por duas questões. Uma, porque elas querem manter aquele corpo que você vê e falar, meu, desculpa, eu sei o que você tá fazendo, né? Que é claro, visível aos olhos de todos. Talvez elas pensem que não, mas nós sabemos. Ou querem performar. Nesse sentido que a médica olha e fala, olha, teus níveis hormonais estão abaixo do que o padrão. Sim, estão abaixo do que o padrão. Ela está treinando para um Ironman, para o meio Ironman, está passando 15, 20 horas treinando. Ou seja, vai ter reposição. Ela competindo com uma outra atleta que não faz reposição na mesma idade, não tem comparação. E é isso que a gente está acompanhando aí de forma geral. Tem a questão também que não precisa ter 45 anos, porque tem mulher de 20 e poucos anos porque a menstruação me atrapalha, né? Eu tenho muita cólica, tudo. Bota um chip para parar de menstruar e já coloca algumas coisinhas a mais ali, né? A Érica fez um café com elas, com a doutora Fernanda Lima, sobre isso, né? Reposição hormonal, com a Priscila, acho que foi com a Priscila Machado também, sobre reposição hormonal em mulheres também, em atletas, que é bem legal. A Tati Parmigiani também, já falamos sobre isso, que é contra, aliás, a Tati. E eu acho que essa reposição hormonal não tá só nas mulheres também, não, mas... Vou ficar quieto. Será que se eu tomar esse negócio a gente emagrece, Wagner? Vamos colocar uns chip pra dentro? Acho que emagrece, mas tem que treinar. Não adianta tomar e ficar em casa com o macarrão aí. Então segunda-feira eu pego você aí, a gente vai botar uma meia dúzia de chip cada um pra emagrecer nós dois. Emagrece supositório, vamos? E você cresce, se você usar o tal do GH, você vai ver que você vai crescer um pouquinho, suas extremidades, vai ficar com a queixada aqui grande, tudo vai ficar bonito. Mas já então o Betão não pode. Betão já tem o queixo mais proeminente. Se começar a abrir o dente do Beto, a gente já sabe o que aconteceu. Meu Deus. Pior que tem esse estereótipo lá. Eu reparo essas coisas, né? Assim, aquela queixada, dentão aqui, né? Mulher com barba. Vamos aproveitar melhor o Emerson, vai. O cara tá vamos lá, vamos tocar o pau aqui, que tá indo bem. Tá divertido. Tava muito humor, muito show, né? Temos que falar essas coisas aí que são polêmicas, né? E como você lida isso? Me fala uma coisa, e vocês têm atletas assim, nós temos também, eu assumo aqui. Como que vocês lidam com isso, cara? É difícil, né? Porque... é duro, né? Não, tem tanta coisa fora da curva que a gente tem que lidar que algumas dessas aí complicam, porque a mesma desculpa que a pessoa tem para si, né? Ela vem pra gente, né? E se tem um médico, normalmente tem um profissional por trás que avaliza, você vai fazer o quê? Né? Tô com, sei lá, hipotiroidismo. Daí o cara já começa a tomar testosterona, tomar tudo, né? Que não tem nada a ver com o processo. Mas vai, né? Então, o lidar com isso, o que me preocupa é saúde, né? Então, o que eu acho inacreditável é assim, que as pessoas, elas tomam a atitude de fazer um negócio desse sem pensar no que pode acontecer lá na frente, porque alguma coisa vai acontecer. É muito louco, né? Elas se jogam de cabeça porque ouviu o amigo, a amiga, alguém falando e vai fazendo, e lá na frente a conta vai chegar, entendeu? Alguma que a gente tem também hoje em dia tem um problema que assim, de rede social, né? Que, esse negócio da imagem das pessoas, né? De ter que postar uma imagem. Cara, eu tô com 46 anos, não adianta eu querer ser igual eu tinha quando eu tinha 30, não vai ser igual. Então, as pessoas têm muito essa preocupação de estar com uma imagem muito boa para aparecer nas redes sociais. Então, claramente você não usa o chip da beleza, fica tranquilo. Não, o pior é se usar, não funcionou, né? E aí, então, acho que tem muito isso. As pessoas acabam entrando num... você entra na rede social, toda hora tem propaganda. Não, reposição hormonal pelo convênio, com profissionais gabaritados. Cara, é o dia inteiro você sendo bombardeado com isso. E aí as pessoas também acabam... conversa com algum amigo que já fez, alguma amiga que já fez, acaba... Não vou dizer que é mais comum em mulher ou homem, nem sei se é o caso, mas... Assim, acaba tendo uma influência, querendo ou não, né? Então, acho que essa coisa da venda da imagem das pessoas o tempo todo, tem que estar bonito, tem que estar magro, tem que estar ali... Isso é um negócio complicado, né, cara? A gente entra num assunto aqui que vai... As dietas loucas, o cara começa... não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo outro, vou começar a tomar um negócio... E aí entra muito na coisa que até o Sandro falou no episódio que saiu hoje, né? Que é o especialista do Instagram, né? O cara coloca lá, faz isso aqui que vai dar certo. Aí o cara vai lá e faz. Mas aí, Beto, a gente entra também naquela coisa... Nós que estamos conversando aqui somos de uma geração diferente, né? Que
A gente gosta de treinar, de estar feliz, de estar contente, de estar com os amigos, não necessariamente mostrar nada para ninguém, né? Fazer prova é um detalhe, apesar de gostar de competir, de se colocar à prova. Uhum. E essa geração aí, a mesma coisa que o Wagner me perguntou aí, qual é a nossa postura como MPR, como assessoria. Cara, tem um monte de gente que chega lá, como deve chegar na assessoria que o Wagner toca, né? Que, porra, o cara nunca fez nada, tô inscrito no Ironman, tô inscrito na Maratona de Nova York, tô inscrito no meio Ironman, e o cara não sabe nadar, né? Mas pra que isso? É pra provar, não é nem pra ele, é pra o prédio dele, pro vizinho, pra aposta que ele fez no bar ali da esquina, entendeu? Então, na verdade, esse cara é uma geração diferente da nossa, que ele quer mostrar de alguma forma, e a gente tem que saber lidar com isso, que é complicado, nós como orientadores, né? Isso é fato. Vivemos disso? Vivemos, né? Mas temos que aguentar, né? E dar sorrisinho. É isso. Tá falante o menino hoje. Tá isso. Falante. Vamos aproveitar. E aí eu queria emendar. O Wagner não quis comentar. Rapidão, Serginho. O Wagner não quis comentar, mas eu lembro a primeira vez que um atleta chegou e falou que foi uma aposta. No bar, e o cara fez a inscrição na hora. E ele fez a inscrição na hora. Eu lembro do Wagner me contando essa história embasbacado. Tipo, você acredita que o cara vai fazer porque ele ganhou uma aposta, perdeu a aposta, né? Enfim. Com certeza faz para os outros, não faz para ele mesmo. É isso aí. E aí, emendando, Emo, você como, enfim, treinador também, né, além de sócio lá na MPR, você acompanha diversos atletas, a gente falou agora, de todos os níveis, né? Tem o cara que chega e já vem com aquela batelada do Google que ele viu, que ele já sabe que ele acha que ele tem que fazer, e aí vocês vão ter que... Não, cara, você tá começando, tem o cara que realmente escuta. O que mudou, na tua opinião, lá no início, quando você começou como técnico, para hoje nos treinamentos, né? O que você acha que mudou dessa geração, desses atletas? Teve alguma evolução, obviamente, né? A gente vai falar depois aqui sobre todas as ferramentas e o que existe hoje aí. A gente queria a tua visão de como você enxerga isso para hoje. Mas no quesito treinamento, né? Alunos, o que lá no início na MPR, quando você se tornou técnico ou até antes, quando chegava uma pessoa, de quando chega hoje, o que mudou? Olha, assim, sempre teve os aventureiros, né? Isso aí é do ser humano. Hoje a gente teve um aumento por esse viés aí que o Beto falou, Serginho, todos vocês, de fazer para os outros, né? Então ele não está muito preocupado, ele quer mostrar, não necessariamente ele gosta da coisa, isso me irrita muito, né? Cara, pô, o que você tá fazendo aqui, cacete? Né? Você tá aqui para se enganar, o cara tá pagando, tá me usando meu tempo e não treina, né? Você bota lá 3, 4 treinos na planilha pro cara fazer, o cara faz 1, 2. Né? Obrigado, então, meu Deus, obrigado, Senhor. Então não gosta. Então isso é algo que me intriga, né? Porque a gente tem que gostar. Isso hoje aparece muito mais. Mas também uma coisa que um fenômeno aí da MPR, até a gente talvez soube dar uma virada de chave importante em algum momento da trajetória, que a gente começou muito mais na época do Wagner, em cima de triatlon. O Marcos Paulo esteve aqui com vocês, ele foi técnico da seleção brasileira, ele foi meu técnico, por isso que a gente tem essa relação hoje de sociedade, né? A gente soube dar uma virada para a corrida, né? Até em termos comerciais, de estratégia, né? Para poder, enfim, ter um N maior para trabalhar e fazer a empresa crescer. Então a gente lida muito com corredores, maratonistas que são um pouco mais low profiles do que o triatleta. O triatleta é muito addict, né? De grande maioria deles, né? Gostando ou não da coisa, o cara ele vive aquilo com mais intensidade, né? Então a gente dando essa virada para a corrida foi algo saudável ali para o nosso negócio, né? Então conquistamos um espaço que talvez fosse vago ali. E esse negócio de fazer maratonas, né, de fazer maratonas internacionais, até falando um pouco do nosso negócio, a gente chega a levar quase 500 alunos para fazer alguma maratona fora do país, pra você ter uma ideia. Então, a gente estava em Boston agora com 65 alunos, né? Vamos para Berlim com quase 100, Chicago. E isso foi uma virada importante que a gente deu. Então, hoje aparece muito mais esse perfil do corredor, que não necessariamente é um triatleta, que quer treinar todo dia, quer falar disso o dia inteiro, mas que treina 3, 4 vezes por semana, mas tem a ideia de fazer um desafio pessoal, mostrando para os outros ou para ele, mas ele já chega lá
com uma ideia na cabeça e muito mais fácil de trabalhar, porque a corrida tem uma logística muito mais simples, né? De você não precisa de equipamento, que nem o triatlo, que você, estrada, correr risco de vida, a porra toda, precisa nadar, precisa saber nadar, você fica preocupado se o cara... Eu e o Wagner, quantas vezes a gente ficou lá em Santos, desesperado, vendo se o cara ia sair da água, se os alunos iam sair da água ou não, né? E na corrida não tem disso, graças a Deus. Né? Então, na MPR aparece bastante esse perfil, mais até do que o triatleta. O triatleta está ficando aí para o Espadoto Team, está ficando aí para as assessorias que são bem especializadas e com mérito, né, no triatlo. Não, eu queria falar um pouco aqui, assim, a gente vê muito, você tá falando, né, no triatleta ser adito e, cara, puta, a gente vê, eu até tenho os grupos lá da TT, os caras estão sempre comprando coisa, sempre querendo coisa nova, até, eu tinha uma bicicleta aí, troquei por uma mais velha, porque eu gosto mais da mais velha, mas que você vai pegar uma bicicleta, seu freio não é a disco, para que vai fazer um time trail de freio a disco? Então, é inacreditável esse grupo, o que os caras gastam de dinheiro, porque é inacreditável que roda de coisa ali, eu nunca vi coisa igual. É impressionante, eu também acho. E aí eu ia te perguntar isso, essas tecnologias todas que a gente vê hoje, cara, qual a sua visão, assim, só pra falar, eu tenho quase todas elas, né? Eu uso meu GPS, tenho medidor de potência, uso elas e tal, mas não sou dependente 100% delas, né? Eu consigo fazer... Aliás, eu no ciclo pro Ironman, aí eu e o Wagner, a gente fez todos os longos sempre na percepção de esforço. Não tenho nem ideia de quanto eu tô correndo. Quer dizer, eu tenho porque eu sei o ritmo que eu corro, mas não preso a essas ferramentas. Eu queria que você falasse um pouco disso, até de tudo, né? Da sua visão de Training Peaks, de Garmin... Tênis, né? Com placa de carbono, tem de tudo hoje aí. Tudo. Como é que a gente tá... Cara... A gente conhece de tudo, eu uso tudo, tem Training Peaks, tudo que é as tecnologias de wattagem, até escutei o podcast que veio o Santiago falar do HRV aqui, que eu não usava tanto, eu comecei a usar mais, né? O Training Peaks a gente usa também em paralelo com as planilhas que a gente tem lá, a gente usa a plataforma Training Peaks porque até é bem interessante. Mas, enfim, é o que você falou aí. A leitura do atleta, dele mesmo, ainda mais no esporte de endurance, né? O autoconhecimento é o segredo da coisa, né? Não ficar dependente. Vocês sabem disso. Tem gente que hoje que o Garmin não pega, o cara volta para casa, porque não está pegando o satélite lá, o GPS, sei lá, né? Existe muito isso, né? Hoje em dia, com esses atletas atuais, e, na verdade, você tem que fazer sentindo o teu corpo, né? E até mesmo... Muitas vezes a gente não gosta disso, mas adaptar de acordo com o que você tem naquele momento, adaptar teu treino, estou cansado, estou com dor, né? Então, a percepção, que é uma palavra que vocês usaram aí, ela é chave para a gente poder treinar e evoluir nesse esporte, né? Endurance como um todo, né? Eu penso da mesma forma, eu acho que a gente tem que usar, mas puta, ele cria um negócio assim, sabe? Você olha, não, hoje eu tenho que pedalar 5 horas e meia a 223 watts. Cara, você pedalou a primeira hora, já não deu, você fica... Eu já não tenho tanto essa coisa, né? Eu já meio, puta, hoje vai ser 203, então vai ser 203 que dá, é o que dá, é isso aqui que tá dando, então vamos nessa percepção aqui até o final e tentar segurar isso. E às vezes até volto pra casa, falo, quer saber, hoje não vai sair, vou pra casa e vou dormir. O que eu gosto muito, Beto, assim, que são novidades assim, que vieram para ficar e são bacanas. Lógico, o pedal de potenciômetro já existe há algum tempo. Uhum. Hoje a gente usa mais, é uma ferramenta bacana, independe de vento, de subida e tudo mais. Eu acho que é um leitor interessante, não só com a velocidade, né? A frequência cardíaca também a gente usa há muito tempo. Mas a gente tem esses testes aí de hidratação, saber a individualidade do cara. Né, um exemplo, o Felipe Guedes, que vocês conhecem, que eu estava conversando com ele agora na prova domingo, que ele é treinador também, ele fez uma baita prova lá como amador em Floripa no 73, e ele corrigiu algo que a gente não conseguia corrigir quando eu era treinador dele, né, que é o lance da hidratação. Ele tomava muita água, muito isotônico, mas ele é um cara que perde sal, assim, de uma maneira incrível. Ele tem que repor sal mesmo, a cada 20, 30 minutos ele tem que tomar cápsula de sal, 2, para não ter cãibra. Então eu passei 10 anos da vida dando treino para ele e tentando ver, e ele fez um teste que hoje em dia a gente tem acesso, um teste de hidratação com aquele petzinho, e a gente chegou numa individualidade bastante interessante que ele tinha ali de perder muito sal.
Outro é esse Sapiens, né? A marca Sapiens, mas tem vários, que é o medidor do tanque de combustível, né? Que é chave também. Então, se você souber, você vai tomar um gel a cada 30 minutos, um gel a cada 20, 40, quantas gramas? Sei lá, de repente depende de cada um. Se você tem ali a medição exata de quanto que você está precisando realmente de açúcar, de carboidrato ali na hora, pô, isso é fantástico. Isso eu acho uma baita evolução, que a gente não tinha. Eu mesmo quebrei, eu nunca fiz uma prova decente de meio Ironman e de Ironman, mas porque quebrei, porque eu ia acelerava e não sabia se estava hidratando direito, comendo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma modernidade que é importante agora na performance. Muito legal. O Emo, se você tivesse que dar 3 dicas para quem está ouvindo a gente e não corre, não faz triatlon, não nada, assim, que dica que você daria para essa pessoa que está escutando a gente, ou até para quem acabou de começar, né? Que está iniciando no triatlon, que dica você daria para essa pessoa? Eu esqueci de uma coisa, eu vou voltar nessa tua pergunta. As bikes também, Hoje em dia, se você for ver a grande diferença de tempos, mesmo no Ironman, tudo, tá no ciclismo. Né? Porque, o Ironman, o Mark Allen, que já teve aqui, que a Erika entrevistou uma vez, aliás, baita entrevista em inglês, né? Legal que tem uma mulher culta aqui no meio. É chique, a Erika é fina. Né? Não sei como o Wagner conseguiu essa mulher, juro por Deus, do jeito que ele é. Puta merda, demais. Você acha que é só um corpinho bonito? É isso que você acha? Não é só um corpinho bonito, querido. Nessa época, galera, os caras já corriam marcado para 2,38 a maratona no Ironman, que é o que os caras fazem hoje, né? Agora, nego pedalava para 4h30. Hoje, nego pedala para 4 horas, então meia hora. A diferença deles lá no 8,9, 8,10, que eles fizeram em 89 para hoje, é o ciclismo. A natação e o pedal são... A natação e a corrida são... A tecnologia que está ali, embutida na bicicleta, mais do que treino, eu acho, aerodinâmica, túnel de vento, eu acho que está influenciando. Porque mesmo assim, se você olhar a vantagem dos caras, não é um absurdo de alto. Agora, a velocidade, sim. Né? Então, você vê lá os caras com... tudo bem, com NP numa prova aí, 300 watts. É bastante para um cara que pesa 60 e poucos quilos, né? Mas o cara anda 48 de média. É um absurdo, né? Então, a diferença, eu acho que também da performance que está aparecendo agora, sub 8 virou carne de vaca, né, no Ironman, eu acho que está em cima do ciclismo. Agora a pergunta do Serginho. 3 dicas, Serginho, 3 sugestões que eu daria para quem está começando a fazer triatlon. Não pensei aqui, estava tentando formular a minha resposta enquanto eu falava da bicicleta. Eu tenho a primeira delas para te dar uma dica. Fala. Procure uma assessoria. Procure uma assessoria. Outra coisa também, que, cara... Mas agora tem gente que começa sozinho. Serginho? Tem uns caras que começam e vai fazendo merda. Serginho, não pode dar essa dica, Serginho. Por quê? Aí você é obrigado a falar, não. Tem que procurar uma assessoria especializada em triatlo. Os caras são especialistas em corrida, pô. Então, vai fazer corrida, vai lá, procura uma assessoria de corrida. Aliás, isso é um negócio, uma sacada que a gente teve na pandemia. Eu tô fugindo da tua pergunta, Serginho, mas calma. Na pandemia, a gente teve uma sacada aqui importante, né, sobretudo do ciclismo indoor, que a gente começou a fazer através do Zwift, né, e perdura até hoje, né? Então, a gente tem triatlo, tem ciclismo, e os treinos indoor, eles estão funcionando muito bem. Eu toco, particularmente, eu que vou com áudio aqui, falando com a galera, toda terça e quinta, em vez de eu estar lá na USP, passando frio lá às 5 horas da manhã, eu tô no rolo aqui na minha casa e sai um baita treino, porque a gente consegue interagir, ver cada um na tela do computador, e a gente sabe que a efetividade de um treino bem feito no rolo acaba sendo até melhor do que na rua, né? Não tem inércia, não tem nada, a coisa tá funcionando super bem. Então venham para cá na assessoria MPR, que tem triatlo sim, viu? Não vai lá para Santiago, esse mocorongo. Não, então, já que a gente falou da assessoria, fala um pouco como que é trabalhar com o Marcão, né? Que é uma figura tagarela pra caramba, desbocado. O Fábio, que é o oposto, né? É o oráculo, né? Que só fala o essencial. E a turma toda que vocês têm lá, o Cezinha também, como é que é essa
interação. Vamos lá, de Beto, todo mas eu mundo. tô com pena que eu fiquei sem responder o Serginho, coitado. Só falando aqui. Então procure uma assessoria. Não precisa, ele tá mano. acostumado a ser ignorado. Fica tranquilo. Procure uma assessoria. Você não precisa de grandes investimentos, porque tem gente que já chega que nem isso é bom, chuteira, isso é bom, meião, isso é bom. tudo. Não precisa, cara. Não precisa de nada Bike de disso. carbono, não sei o que, já. Não Esse nego precisa já porra vai. nenhuma. Não precisa, cara. Então, orientação de qualidade, não ficar vendo rede social, seguindo influencer, porque a qualidade está na gente aqui, que a gente conhece, vive há 30 anos isso, né? Não precisa de grandes investimentos iniciais, tá? E saiba, faça para você. Tem que gostar da porra. E o triatlo não é só chegar lá no dia e pôr uma roupinha bonitinha, um macaquinho e dizer que faz. É sofrimento. O cara tem que gostar. Tem que gostar de sofrer, que eu digo, de fazer esporte, de suar, de ficar cansado, de chegar à noite não conseguir sair com os amigos, nada, porque tem que dormir, que vai acordar cedo, vai madrugar. E isso tem que ter prazer, né? Então, se você não tem essa vida, se você quer fazer para mostrar para os outros, vai fazer outra coisa, cara. É isso aí. Doriva, salva de palmas pro Emerson, por favor. Coloca aí. Tem que contar que o Beto super se identificou, né? Ele falou, pô, você não pode mais sair com os amigos, Beto, caraca, eu não transo mais também, porque esse Iron Man tá me matando. A minha mãe adorava isso, cara, porque eu comecei faz 25 anos, a minha mãe falava, nossa, eu achava o máximo, porque meus amigos também faziam triatlo, a gente não saía à noite, a gente ia pra Santos, ia pra Caiobá, ia pra Goiânia, BH, fazia o Troféu Brasil, era só isso que a gente fazia. Pior que eu tô fazendo isso Nova até Lima. hoje. Não sei se você não evoluiu ou ficou na mesma, né? Não sei lá, né? Não, tá bom demais, cara. Pô, eu gosto pra caramba. Assim, lógico que a gente faz adaptações na vida, né? Pô, eu tenho agora 2 filhos, sou casado. Meus filhos um tem 12, outro tem 9. A gente vai adaptando, mas eu não paro, não. Eu gosto disso aqui, pra mim. E outra, quando a gente tem filho, que todos nós temos aqui, a melhor coisa é não você falar, é você dar o exemplo, né? Então, exato. o que me fez voltar a tentar treinar também foi meu filho, cara, porque eu tenho um filho de 8 anos, e aí eu não preciso ficar, eu tenho que mostrar, né? Então, não, vou contar um negócio aqui. Outro dia eu fui fazer uma prova, fiz o GP aqui em São Carlos, né? E fiquei em 5º na categoria. Olha. E aí trouxe pro Felipe o troféu, né? Dei pra ele. Aí dei pra ele tava com um amiguinho no quarto, brincando. Tinha o amigo dele tava aqui e tal, ele tava brincando. Aí eu dei pra ele o troféu, eu saí do quarto, aí ele virou pra mim dele e falou assim, meu pai é foda. Aí eu falei, meu, porra, tá vendo, meu? Melhor coisa do mundo, né, meu? Eu já... E o mais legal é você, não o que ele fala pra ti, porque às vezes o moleque... exato. Compete com o pai, né? Legal, mas o que ele fala pros amigos, né? Que ele fala com os outros. Né? Que ele eu falo, ficou todo arrepiado aqui. Pai babão é fogo, né? Agora vamos parar com esse nhenhenhé. Ô, Wagner, eu quero que você puxe esse quadro que você tanto gosta, por favor, com o Emerson. E a pergunta do Beto, porra? Pergunta. Trabalhar com ele já esqueceu, até ele já verdade, esqueceu. É verdade. Isso aqui hoje tá um bar, isso aqui. O Beto tá com Alzheimer, não é possível, Wagner. Vamos lá. Hoje a tua obesidade aí, viu, Serginho? Isso aí tá tudo inflamando uma teu cerveja neurônio. aqui já era. Meu Deus do céu. Cara, é um teste de resiliência, né? Trabalhar com o Marcos Paulo, ele é muito engraçado, né? Para você ficar algum tempo, né? Mas não passar o dia inteiro, que a gente fica 16 horas juntos, né? Então, mas aquilo que eu falei aqui no começo, eu acho que o segredo de algum sucesso que a gente tenha é a mescla de posturas diferentes, de perfis diferentes, uns mais estudiosos, outros mais introvertidos, como o Fábio, um que cuida também, eu acabo lá fazendo tudo, além de tocar atletas, eu cuido de administrativo, cuido de RH, né? Tem que ter alguém que tenha um perfil ali voltado também para cuidar da empresa. Então, acho que esse mix de coisas, o César, que é muito bom do marketing, que também é um dos sócios. César, né? Que é fanfarrão, ele é o fanfarrão da MBR. Então, vai juntando isso, eu acho que o segredo do bolo ser gostoso, né, é os ingredientes diferentes que a gente coloca ali, tá? Vai lá. Eu concordo, não tenho o que falar realmente, é um puta time, não tenho o que falar, eles complementam realmente. Agora, vou dar um furo aqui, viu, Serginho, que você não sabe nem o Beto. Você sabe que o Marcos Paulo tá passando a bola, né? Aos pouquinhos ele tá passando a bola. Você sabe quem vai assumir total? Quem? Esse careca aí. Não for, não. Vai. Ele é o sucessor do Marcos Paulo. Furo, ó. Põe aí.
Plantão, furo. Nelson Rubens fala. Nelson Rubens. Ó, o sucessor da MP. Escuta o que eu tô falando, você pode deixar... Vai virar EMPR agora. O Marcão não vai aposentar nunca, meu. Não vai aposentar nunca. Se o Marcão aposentar, a mulher dele põe pra fora de casa. Tá cansado, tá velho. Tá nada, ele adora ficar no 35 dando Coca-Cola e gritando pros caras. O Marcos Paulo é inacreditável. É uma lei. O processo é que é longo. Ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele vai morrer daquele jeito, cara. Não tem jeito. E um dos segredos também da coisa ser longeva é porque a gente consegue se dividir. Porque essa vida, vocês sabem aí, uma coisa é você ir lá, Beto, e treinar, e olhar pro Wagner, tirar uma onda, tudo. Agora, a gente que tem a obrigação de estar lá, de estar todo sábado, de estar em prova, tudo. É difícil o cara manter a mesma energia. Não, é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo pro pessoal, só não esquece uma coisa. É o nosso hobby, mas é o trabalho deles, né, meu? Mas não adianta mandar ligar pro cara domingo à tarde, pô. Não, pô, quero mudar meu treino de amanhã, domingo. Pô, por isso os clientes te ligam no domingo. O WhatsApp que inventaram agora. Não liga pro cara. E essa porra desse WhatsApp, que o cara te manda um áudio de 3, 4 minutos domingo, perguntando o que ele vai fazer na segunda. Ele tá sem planilha. Mas ainda bem que tem aquele vezes 2, né? Agora tem que fazer vezes 4 de velocidade pra colocar. Eu boto vezes 2, enquanto o cara tá falando, eu já tô respondendo. É isso aí. Exato. É isso, não tem outro caminho. Mas vamos lá agora. Vamos começar aqui, então. Eu vou agora. Eu preciso agora entender o maior mico. Mas assim, Emo, roda presa. Você já conhece. Você viu os bons aqui, você já viu, hein? Você já preparou, então conta pra nós aí, abre o seu coração. Aquela M que deu, que você fala, puta, não acredito, e ainda não revelei pra ninguém, e não tinha o Instagram, ninguém postou, vai. Cacete, eu fiquei pensando, eu queria trazer alguma coisa com mais glamour, até pensei em uma aqui, mas não. Lógico, tem várias coisas que a gente comete, eu respondo mais de 100 e-mails por dia, né? Copia a gente errado, chama um nome diferente do aluno ou da pessoa, copia, fica lá no Outlook a cópia da pessoa que você quer colocar e vai outra, né? Tem um monte desses micos aí, né? Agora, uma com mais glamour que eu fiquei pensando, estudando dentro do triatlo, que eu até não sabia qual que era o conceito aqui da entrevista, se era do podcast, se era para falar da vida de atleta, de treinador, enfim. Mas teve uma etapa de circuito mundial que foi lá em Bermuda, na Ilha das Bermudas, né? Cara, eu tava correndo pra cacete, tava magro, nunca tive tão magro, tava pedalando razoável, mas acho que ter ficado muito magro, tava nadando mal. Nadei mal pra cacete. E eu saí, no terceiro pelotão. Até o Manzan, acho que saiu um pouco na minha frente. O Manzan, nessa prova, ele caiu. Ele tava até no primeiro pelotão, que era o começo das provas com vácuo. Ele tava no primeiro pelotão e ele passou reto numa curva e foi dar no feno lá. E eu, já tinha viajado até lá, meu. Já tô aqui tava no terceiro pelotão, fiquei sozinho uma hora. Falei, vou terminar. E era um circuito, né? Aí acabou o ciclismo e tal, fui sair pra correr. Aí, cara, tinha um alemão que tava lá, que tava liderando a prova, chamava Ralf Egert. Depois vocês botam aí no Google, que ele foi campeão do mundo já, esse cara. Que ano que foi, amor? Isso aí foi na 90 e poucos, enfim. E aí, cara, esse alemão tava já no percurso, correndo os 10K, eram voltas curtas, e eu tava no percurso. Aí, cara, vou correr do lado dele, né? E um cara atrás vindo pegar. E eu fui correndo com ele e puxando o cara, e dando uma força. Eu já conhecia ele de circuito mundial. E eu, vamos lá, tal, não sei o que, dando um puta gás nele. Daí o povo que não tava entendendo nada na ilha, cara, quem tá disputando a prova? Quem é esse cara brasileiro, bandeira do Brasil? Só que eu tava uma volta atrás, né? Ridículo, né? Roda presa, né? Mas tava ali fazendo força, né? Campeão do mundo, né? O cara disputando circuito mundial, né? E aí, enfim, o cara conseguiu, o cara que vinha atrás, que eu acho que era, não sei se era o Hamish Carter, alguém, não pegou. E ele cruzou a linha na frente e eu segui para dar mais uma volta, mas eu corri assim, 8 quilômetros com o cara, né? Tanto que depois ele veio me agradecer e tudo mais, enfim. Mas foi roda presa porque, parecia que eu tava lá disputando com o campeão, né? E tava lá uma volta atrás, né? Enfim. Essa que eu pensei aqui, light. Não tem muita... tá bom, foi light. Light. E também assim, pra gente depois colocar aqui também um ídolo, pode ser no triatlo, no esporte também que você tem aí na sua carreira, ou pra gente depois colocar aqui. No esporte, Sérgio Magalhães? Não. Pelo amor de Deus, você escolheu errado, hein? Cara, na minha época, dentro do esporte ali que a gente tinha,
os ídolos eles estavam muito próximos, né? Que eram os caras bons. Eu tinha muita afinidade com o Manzan, eu ia lá para casa dele em Brasília, vez ou outra, treinar, tudo. É um cara que a gente olhava ali como um exemplo, não um exemplo de vida, porque ele era bem doidinho ali na postura, comia mal, tudo. Mas ele acabava sendo um exemplo, porque era a idade próxima, né? Ele era um ano mais novo que eu só, a gente chegou a competir 2 mundiais até na categoria júnior e tudo. Então, se eu posso falar aqui dentro do Brasil, Leandro Manzan, né? Chovendo molhado. Fora do Brasil, a gente é da época do tal do Mark Allen, né? Que, enfim, fez história no triatlon, fez história no Havaí, foi campeão, multicampeão, ele não ganhou só o Havaí. O cara foi campeão de olímpico, foi campeão mundial em Avignon, foi campeão mundial de longa distância, apanhou no Ironman do Dave Scott pra cacete, pra depois ganhar, né? E aquilo que eu falei, o cara já, há tantos anos atrás, comendo banana, já fazia maratona no Ironman pra 2,38, né? E com bicicletinha com o câmbio em cima aqui ainda, né? Então, enfim, acho que é isso, galera. Beleza. Emo, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado. A gente estava querendo já há muito tempo fazer esse Café com Coach com você. Acho que a gente poderia ficar aqui mais horas falando sobre vários assuntos, foi muito legal. A gente pode fazer outras rodadas. E queria deixar aberto aí para você mandar uma mensagem final, enfim, deixar os contatos, o que você quiser, antes da gente encerrar. Acho que é isso. Obrigado pelo espaço. Vocês, Serginho, Wagner, Érica, Beto, pessoal aí que está por trás das câmeras também, Doriva, Marisa. E espero que, não sei se o bate-papo pode acrescentar, mas espero que tenha acrescentado na vida de cada um dos triatletas ou não, ou futuros que vão escutar aqui, tá? Obrigado aí para vocês, tá bom? Sempre acrescenta aí, irmão. E pessoal, sigam a gente no Instagram, lá no @cafécontri. Sigam também a gente nas plataformas de podcast streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Clica lá no sininho, dá um like, que a gente tá aqui e vai continuar fazendo vários programas legais para vocês. É isso? Então, Wagner? Quantas estrelas, Serginho, eu tenho que dar para nós? Não? Tem que dar o máximo 5, lá para nós. Não, 5, por favor. Não tem outra opção. Entra lá. Se der menos que 5, a gente fica sabendo e cancela depois. A gente bloqueia, o cara não escuta mais. Galera, valeu! Obrigado, valeu. Abraço! Valeu, irmão. Valeu, galera. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.